12 de maio. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje. O advogado Piraci Oliveira falando sobre atualidades da reforma trabalhista. O economista Roberto Luiz Troster comentando o cenário do dólar na Argentina e no Brasil. O advogado Marcos Tavares Leite analisando o projeto de lei que trata sobre o cadastro positivo dos consumidores, além de muita informação. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe a Renata Correia Nieto, que falou sobre o Dia das Mães no comércio eletrônico e físico. Estamos no ar. Tramita de forma consideravelmente acelerada na Câmara dos Deputados o projeto de lei complementar 441 de 2017, que trata sobre o cadastro positivo de consumidores, pessoas jurídicas ou pessoas físicas. Ainda há controvérsia e debate sobre esse projeto, uma vez que há aqueles que são defensores do cadastro positivo e outros ainda contrários ao cadastro, pelo menos na forma como se apresenta nesse projeto de lei. Os defensores colocam principalmente que com o cadastro positivo, as instituições de crédito, instituições financeiras terão acesso a um ranking, a um rating, uma pontuação sobre o adimplemento dos consumidores. E isso permitiria uma redução dos juros, por exemplo, no caso de linhas de crédito em geral, para esses que tenham uma pontuação mais elevada. Do outro lado, os críticos ao projeto de lei colocam que não há nenhuma garantia sobre essa redução de juros. Ou, por outro lado, pode simplesmente aumentar os juros daqueles que não tenham uma boa pontuação ou não estejam constando do cadastro positivo. Além disso, esse cadastro vai ser gerido por pessoas naturais ou jurídicas que vão ter acesso a todas as informações dos consumidores e eles, então, é que disponibilizarão às instituições financeiras, instituições de crédito, os dados desse cadastro positivo. E aí a crítica vem justamente na segurança que se vai ter sobre a manipulação, a utilização, a distribuição e acesso a dados dos consumidores, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Isso ainda não está de todo claro e, portanto, a crítica sobre a insegurança à proteção do sigilo bancário e sigilo fiscal dos consumidores em geral. Por outro lado, nesse mês de maio, inclusive, entra em vigor, como nós já falamos anteriormente, a regulamentação sobre proteção de dados na Comunidade Europeia. E da mesma forma, esta abertura do cadastro positivo poderá gerar ainda controvérsia ou até restrições no comércio internacional entre Brasil e a Comunidade Europeia por conta da forma de proteção do cadastro positivo. Cabe lembrar que na forma como está colocado na lei também, o cadastro positivo, ele acaba sendo quase que obrigatório. Todos os consumidores estarão inseridos no cadastro positivo, a não ser que expressamente peçam a retirada dos seus dados e do seu nome desse cadastro positivo. Quais as consequências no mercado ou no comércio para essa situação, também não sabemos. O fato é que muita gente adimplente, correta, não quer apenas os seus dados jogados aí para a utilização, seja de instituições financeiras ou mesmo de forma que permita a abertura e a má utilização de dados cadastrais em gerais. Portanto, o Simp vai acompanhar a tramitação desse projeto de lei. Vamos apresentar proposta de emenda no sentido de proteger dados fiscais, dados bancários de todos os contribuintes, de todos os consumidores, de maneira que realmente se possa ter um cadastro adequado, uma utilização adequada, com aplicação de juros adequados, mas também protegendo sempre os dados do consumidor. A Copa do Mundo é o evento esportivo mundial que mais atrai a atenção das pessoas. Os fãs de futebol acompanham o campeonato com entusiasmo e os jogos movimentam bilhões de dólares de 4 em 4 anos. A Copa do Mundo FIFA foi criada pelo francês Jules Rimet, ex-presidente da organização. É por isso que até hoje o troféu que serve como um dos prêmios da competição recebe o nome do francês.
O primeiro campeonato mundial de futebol aconteceu em 1930 no Uruguai. Essa primeira edição contou com a participação de 13 países, entre eles o Brasil. A final foi realizada pelas seleções nacionais do Uruguai e Argentina, sendo vencida pelos uruguaios por 4-2. Essa, você sabia? Olá! Maio de 2018 e o momento que vive a reforma trabalhista é bastante curioso e muito relevante. Reforma trabalhista vigente desde 11 de novembro de 2017, a MP que vigeu por 6 meses caducou, perdeu efeito, então hoje o que temos é a lei originária. A partir de agora, maio, começa o enfrentamento da lei nos tribunais, especialmente no Tribunal Superior do Trabalho. Na primeira instância, os juízes estão se postando de modo muito divergente quanto à aplicação da lei, desde o enquadramento da lei em processos antigos, como até mesmo o enquadramento da lei em contratos vigentes ainda em 2018. Vivemos um momento em que há muitas dúvidas acerca da aplicação da lei, justamente em razão, em especial, do tempo de vigência. Fato é que, desde a vigência da nova lei, houve uma redução de aproximadamente 50% do número de novos processos, o que é muito bom. Processos aventureiros deixaram de existir em razão da obrigatoriedade do pagamento de custas e, em especial, honorários advocatícios. Entrou com um processo e perdeu o pedido, deve indenizar 15%, até 15% do advogado da empresa, o que tem inibido aventuras, o que tem inibido aquele custo trabalhista que as empresas carregavam de modo desproporcional. Isso foi muito positivo, porque tanto os tribunais quanto a primeira instância, com um menor número de processos, têm condição de tornar o encaminhamento muito mais ágil. Ganha-se pela redução de custo, ganha-se pela agilidade dos processos que estão em andamento. Maio, junho e julho deveremos ter as revisões das súmulas pelo TST da antiga lei. Posicionamentos que existiam fundados na antiga CLT serão revistos a partir de agora. Todos esses temas serão tratados nesse programa. Fique atento, porque o mês de maio é absolutamente relevante para as questões trabalhistas. No próximo programa, trataremos de ADINs que serão julgadas nessa semana, como honorário advocatício e custas processuais. Até lá! Um sinal de alerta no mundo por conta da política econômica norte-americana. O presidente lá nos Estados Unidos mudou a política econômica, isso fez com que a taxa de câmbio lá se valorizasse e tivesse uma desvalorização generalizada em todas as economias. Mais especificamente no Brasil, que o dólar teve altas seguidas, e na Argentina. Na Argentina foram tão altas, e lá o dólar tem uma importância maior do que aqui, que o presidente da República anunciou em cadeia nacional de que o país iria recorrer ao Fundo Monetário Internacional, algo que não acontecia há mais de uma década, voltou ao centro da cena. A ideia de ir ao Fundo Monetário Internacional é pedir um empréstimo preventivo. A Argentina não está com problemas, mas pode vir a ter problemas. Para isso, uma linha de crédito, se falar em algum valor acima dos 30 bilhões de dólares, vai dar gás para que o governo atue no mercado de câmbio. Com isso, ele esfria a especulação e não corre o risco de ter mais inflação lá e menos crescimento. E como é que isso se reflete no Brasil? Bom, se reflete de 3 maneiras. A primeira delas é quando você desvaloriza lá, a taxa de câmbio lá, as exportações de lá ficam mais competitivas e as exportações daqui ficam menos competitivas. Quer dizer que mais argentinos vão vir passar férias aqui, mais carros argentinos vão vir aqui. E mais difícil vai ser para o Brasil exportar para lá ou vai ficar mais caro ir para lá. Mas mesmo assim, o superávit brasileiro com a Argentina no ano passado foi da ordem de 8 bilhões de dólares. Então vai continuar sendo
um superávit grande, então isso não é um grande problema. Quais são as chances de acontecer algo parecido no Brasil? São muito remotas. O Brasil tem um déficit de transações correntes muito menor que o argentino, a inflação aqui é muito mais baixa que na Argentina, e a dinâmica cambial aqui é muito mais sustentável do que lá. É isso. Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é a professora Renata Correia Nieto. É um prazer tê-la conosco. Muito obrigada. O prazer é todo meu, Curi. Bem, nós vamos falar do varejo, Dia das Mães. Perfeito. Qual a importância do Dia das Mães para o comércio? O Dia das Mães tem uma máxima, né, Curi, que no primeiro semestre ele é o Natal do primeiro semestre. Né? Então ele tem uma grande importância como uma data festiva, uma sazonalidade, principalmente nesse contexto em que nós estamos vivenciando, né, com esta momento crise, enfim, com esta questão aí de uma retração do mercado e do varejo, a gente tem uma expectativa diferenciada para o Dia das Mães. Específico para o Dia das Mães. Específico para o Dia das Mães. Não vamos tirar o nosso cenário, né, claro, retraído que nós estamos em relação ao comércio e ao varejo. E qual é essa expectativa? A gente tem estudos que comprovam, né, um aumento, um percentual exatamente de 4,3%, um aumento de venda real comparado ao ano de 2017, o que espera-se aí um faturamento em torno de 9 bilhões específicos nesses dias, né, que representam aí o finalzinho do mês de abril e as 2 primeiras semanas do mês de maio, que efetivamente fecham o Dia das Mães. O que significa que a economia está em crise, Está em crise. As vendas, de uma forma geral, caíram. Perfeito. Nós teremos um pico agora para o Dia das Mães. Isto. E nada sinaliza que vai se manter nessa elevação. Não, pelo contrário. E qual é o aumento esperado para o Dia das Mães? A gente, quando fala deste aumento esperado para o Dia das Mães, a gente fala em torno de alguns ramos, né, ou segmentos. Então, a gente tem uma expectativa de uma crescente de 12,7%, quando a gente fala de artigos de uso pessoal e domésticos, e algo que aparece este ano como novidade são os hipers e supermercados com uma expectativa de crescer 7,3%. Tomara que dê certo. Eu também assim espero, para que a gente tenha um pouquinho, né, de brilho nos olhos do que a gente chama do nosso varejo. Agora, o e-commerce, mais conhecido como comércio eletrônico, vem crescendo nos últimos anos. Desde 2014. Qual é a perspectiva desse crescimento específico do e-commerce? No ano passado, no ano de 2017, em se tratando de Dia das Mães, né, nós tivemos um faturamento em torno de 1,8 bilhões de reais. A gente está esperando, com expectativa já demarcada pelo EBIT, de um crescimento de 2%, que isso chega em torno de 2,16 bilhões em termos de faturamento no e-commerce, representado para o Dia das Mães. Agora, quais são as vantagens e as desvantagens do e-commerce? Porque ele teve um momento meio negro na história. Verdade. E aí melhorou. Quais são esses pontos? O e-commerce o comércio eletrônico, vou falar assim, nos últimos 5 anos, ele vem se profissionalizando por demais, Curi. Ótimo. É isto. Esta profissionalização, ela não se dá só exatamente na qualificação desses comércios, né, muito pontuado, inclusive, pelo próprio EBIT, mas também por um investimento muito forte em segurança, evitando-se assim ter comércios que são falseados ou formas de pagamento com cartões clonados, e algo que é
muito notório, principalmente, né, neste último ano, é a questão do investimento no perfil do consumidor. Então, o comércio eletrônico ele tem ficado muito inteligente na perspicácia e criatividade e entender cada vez mais rápido como o cliente, o consumidor, quer ser tratado. Formas de pagamento diferenciadas, formas de você ter combinações, né, packs diferentes para esta questão e entrega. Eu acho que isto tem melhorado muito e não só também uma outra questão que o comércio eletrônico tem disparado fortemente, ele tem aproveitado aqueles 60% de consulta que a gente faz no momento de compra, usando os nossos smartphones, usando a internet como um canal para capturar esta oportunidade. Ou seja, quando você faz uma consulta, ele sabe que você fez uma consulta, Exato. Aí ele vem te vender o produto, Exato. que é aquilo que você consultou, é isso? É isto. E isto tem melhorado o padrão de atendimento? Padrão de atendimento muito qualificado por treinamento e com grande e com incremento, vou assim colocar, de tecnologia quando a gente fala em entender de uma forma analítica como é que o consumidor pensa. Então, trazendo aí combinados, né, para o que ele quer comprar na hora que ele quer comprar. Agora, dentro desse cenário geral, claro que o Dia das Mães é um dia importante. Quantas mães existem no Brasil hoje? 67 milhões. 77 milhões. 67 milhões de mães de estão mães. esperando não só mais que um abraço, mas eu acho que algo mais. Merecidamente. Agora, essa perspectiva, teremos um pico no comércio, se Deus quiser, de 12%. São datas sazonais, Curi. É um pico que está aqui, né, que vai ter a sua representatividade. Muito importante. Importante, mas a gente fala desses 12,7% que a gente vê aí como oportunidade nos artigos de uso pessoal e domésticos. No e-commerce, por exemplo, a gente vê o segmento de smartphones, de perfumes, de vestuários e até de eletrodomésticos, né? Apesar das mães ainda terem uma certa resistência. E a gente tem essa expectativa dos 12,7% num contexto montante, quando a gente olhar o faturamento deste dia. Depois eu acho que isto, né, no geral da nossa economia e para o varejo, deve, na expectativa de final de ano, melhorar alguma coisa, mas não sei se vamos ter aí todos os... Mas a inteligência aplicada no e-commerce, ela continua. Continua. E continua se aprimorando. Sim. Tirando uma fatia daquele consumidor que ia numa loja para a área eletrônica, para a área do e-commerce. Do e-commerce. Essa tendência deve atingir o seu pico quando? Ou é uma tendência contínua do crescimento gradual? É um crescimento exponencial? Qual a sua avaliação no futuro? Eu vou... agora é Renata falando. Claro. Né? Eu acho que a crescente vai existir e devido àqueles comércios eletrônicos que se especializarem nas novas ferramentas e tecnologias que estão chegando. E isso vai se dever a este crescente, por quê? Porque nós estamos trabalhando hoje, tanto no mundo físico como online, numa coisa que é muito maior do que a multicanalidades, como a gente falava até então. Está todo mundo querendo trabalhar numa coisa que se chama omnichannel. E esse omnichannel são diversos canais que o meu negócio precisa estar. E o comércio eletrônico ele veio para ficar.
Por quê? Porque nós temos uma geração, nós temos uma tendência, nós temos facilitadores que não só ter o produto rapidamente, ou às vezes com custo a menor, até de frete, ou oportunidades de prazo de entregas diferenciadas, mas também trabalhando produtos diferenciados. Então, esta crescente tem uma somatória de fatores e evidências que vão crescer por mais 10, 20 anos. Nesse cenário todo, qual a garantia, o que o consumidor deve olhar como garantia quando ele fizer a sua compra eletrônica de que efetivamente ele vai receber aquele produto naquele prazo, nas condições e pelo preço negociado? Qual seria a sua recomendação para quem está nos assistindo nesse exato momento? Primeira coisa, ele tem que olhar para este negócio, para este comércio, para este e-commerce e entender como é que aquela plataforma funciona. Ele tem que testar um pouco esta plataforma, preenchendo o cadastro, verificando se neste cadastro ele tem aí as suas possibilidades de recomendações, de acesso ao serviço de atendimento ao cliente deste comércio. Segundo, veracidade e selo de segurança, porque efetivamente quando ele vai ali postar, né, ou o seu cartão de crédito, ou vai gerar o seu boleto, ou outras formas de pagamento, isto tem que ficar evidente que é seguro. Terceiro, ele tem que averiguar se existem soluções facilitadas e diferentes de formas de pagamento. Eu acho que isto é um grande diferencial também. Outra coisa, a experiência que ele tem dentro do comércio eletrônico. Se é uma experiência onde ele vivenciou aquela compra como oportunidade de recomendação, se ele tem um atendimento técnico, se ele tem uma garantia daquele produto, se ele tem a visibilidade de como ele vai receber, né? Então, a questão do mapeamento, do rastreamento desta entrega. E, por fim, né, os formatos diferenciados que ele tem no pós-compra. Então, isso é muito importante. Como é que ele vai se comunicar caso, né, tenha um atraso, ou caso o produto que chegue até ele não era aquilo, né, exatamente o escolhido ou o combinado? Como é que ele tem esta possibilidade, né, políticas de troca, políticas de, como a gente costuma dizer, de atendimento e proximidade, a fidelização do cliente. Nós vivemos um momento onde a disponibilidade dos dados e das informações na rede, existe muita fraude, existe muita gente querendo roubar os seus dados. Verdade. Com outra finalidade. Como que o usuário se protege disso? No quesito segurança. É ali que você tem que consultar para ver se você tem o certificado de seguro, que é aquele cadeado, onde você vai ali compilar todas as suas informações. O cadeado é o segredo. É o segredo. Se não tiver o cadeado, não use. Não, recomendo que nem utilize. Tá? Esta é uma questão. Nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. São 67 milhões de mães, é uma oportunidade grande que o nosso comércio, o nosso varejo tem nesta data festiva. Acredita-se, e assim é histórico, que na última semana de maio, né, efetivamente é onde nós temos a crescente dessas oportunidades de compra para o Dia das Mães, e seja no mundo físico ou no online, efetivamente a oportunidade está aí, com garantias de que você possa ter mais e mais, né, datas festivas, enfim. Renata Correia Nieto, nós agradecemos muito a sua participação. Muito obrigada. Desejamos um feliz Dia das Mães a todas as mulheres que nos assistem, obrigada, a todas as mães, nesse ato representado na sua pessoa. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.